Olha, surpreendentemente, o Regis não foi inscrito para a primeira rodada no Campeonato Paulista. O prazo terminou na última quinta-feira. Na coletiva, o Humberto Louser, perguntado, melhor dizendo, pelos repórteres, falou, deu as explicações sobre a situação do Regis. Vamos ouvi-lo. Infelizmente, ocorreu um ato de indisciplina, certo? Num treinamento de organização defensiva, no qual a gente estava trabalhando a linha defensiva mais à frente, que era uma possibilidade da gente jogar aqui, e também para a sequência da competição, em determinados momentos de jogos, ou entrando dessa maneira, ou no decorrer da partida, desde que a partida pedisse essa variação. E fizemos 2 equipes de 8, no qual todas as 2 equipes participariam em tempos iguais. Porém, ele não entrou na primeira, então ali não tinha titular nem reserva. E no segundo trabalho seria o 11 contra 11, ele também não entrou nessa primeira. Assim como todos os colegas dele, que a gente fez todas essas trocas, até porque eu tenho 27, 28 atletas no elenco de linha, não tem como, a não ser que a gente vai na FIFA e peça para mudar a regra. Então, outros companheiros dele já ficaram de fora no primeiro trabalho, porém, a gente sempre falou aqui que a gente procura ofertar conteúdo e igualdade para todos, até porque é a única maneira que a gente pode cobrar de um atleta se ele está treinando da mesma maneira com os demais, senão seria injusto da minha parte ministrar menos tempo para ele de trabalho, de conteúdo, e para outro, esse outro estaria em vantagem. E ele relatou que se fosse dessa maneira, de novo eu falo, não tinha titular, não tinha reserva. Até porque a gente tinha acordado, eu falei com os atletas que a gente ia começar a definir a partida, os 11 que iria iniciar sexta-feira, sábado, a equipe já entraria para o treinamento, já sabedor de quem seria os 11. E relatou que se fosse dessa maneira, para ele não daria mais para continuar no Guarani. E se for da maneira como ele pensa e como ele externou, para nós, Guarani, não para o Humberto, certo? O Guarani é muito maior que todos nós, eu estou no cargo, certo? De treinador, regras tem dentro daqui e tem que ser cumprida, então ele desrespeitou essa regra, deixamos o direito dele, até porque eu só posso escrever 26, se o atleta externa que não quer participar mais dessa maneira, certo? E aí o que eu me posicionei foi justamente com essa mentalidade também para o grupo, certo? A gente não pode privilegiar A ou B, com essa mentalidade também não dá. Eu recebi essa informação na semana passada, na quarta-feira mais precisamente. As informações estavam muito desencontradas. Alguns dizendo que o Regis, quando ficou sabendo que estava no time reserva, não gostou e teria tido uma discussão com Humberto Louser. Outros dizendo, são fontes, dizendo que a discussão não foi com Humberto Louser. A discussão foi com dirigentes do Guarani a respeito dessa questão do Regis ser o reserva. Eu, na sexta-feira, estive lá numa churrascaria em Barão Geraldo, no lançamento da nova camisa do Guarani, que, aliás, estreou nesse jogo contra a equipe do Corinthians. Humberto Louser estava lá. Conversei a respeito e Humberto Louser me disse o seguinte, que ele não estava satisfeito com a intensidade dos meias e, por isso, começaria o campeonato com volantes, 3 volantes. E até ele disse, palavras textuais, os meus volantes são meias também. Então, problema de intensidade. E até nessas informações, o que eu recebi de informação é que, nesse treino chamado de intensidade, enquanto os demais jogadores estavam se arrebentando, o Regis estava com as mãos na cintura. Comportamento que teria desagradado o treinador. Então, por isso que eu estou colocando isso aqui pelo seguinte, olha, se a discussão foi com o treinador, não tem o que fazer. O Guarani tem que emprestar o Regis, se tem contrato vai ter que emprestar, o jogador está fora do estádio Brinco de Ouro. Agora, se a discussão foi com o dirigente, o dirigente está tentando equacionar o problema,
tentando convencer, inclusive, o Humberto Louser a aceitar o jogador. Pode ser que aconteça alguma coisa nesse sentido. Agora, que a situação ficou horrível, ficou. E isso pode, inclusive, refletir dentro do elenco de profissionais do Guarani. Mas a resposta do Humberto é muito clara. Ele disse, ó, o que ele colocou é que se for assim para ser reserva, e não era reserva no treino, ele quer ir embora. Ele não quer continuar. Então, ele relatou aquilo que o jogador disse. Se ele disse para o Pedro, para o Paulo, para o Joaquim, para o treinador, para o dirigente, para a tia da cozinha, não muda nada. Insustentável a situação. Até porque, normalmente, eu quero parabenizar o Humberto por isso, porque ele estava falando, não era para as emissoras de rádio, de televisão, de portais de internet, jornais. Ele estava falando para a torcida do Guarani. E sabe o que ia acontecer? Pô, Humberto, retranqueiro, 3 volantes, não levou o Regis nem para o banco para poder pelo menos mudar com o jogo em andamento. O que ele fez? Ele foi e falou a verdade para a torcida do Guarani, que normalmente os caras passam pano, né? Não, o Regis está se condicionando, a gente optou porque a pressão ia ser muito grande, mas ele é um cara muito importante para o grupo. O Humberto veio e escancarou, pô. Falou, atitude indisciplina, o cara falou que se for assim não quer jogar mais no Guarani, e a gente optou por não nem inscrevê-lo para a primeira rodada. Parabéns. Eu gosto disso. Transparência. E quanto ao Regis? O Regis está 100% errado. Senhor Regis, a gente segurou uma onda aí sua o ano passado, quando eu digo a gente, na hora de analisar o seu futebol. Na hora de fazer as avaliações, que é função nossa aqui. A gente recebe para isso. Respeitando o ser humano, respeitando o profissional, mas nós temos que avaliar. Se o Batista perguntar para mim como é que foi o Regis, e eu disse, eu prefiro não comentar. Aí ele vai me mandar embora. Eu vou perder a boquinha aqui. Eu estou aqui para isso, CH, o Gleger, o próprio Batista. Então nós entendemos um baita de um problema de ordem particular, que eu não quero entrar aqui no mérito, muito triste, familiar, que o Regis teve. Não, daqui a pouco, tal, tem o lado emocional também, tem o lado psicológico. Mas o Regis foi um fiasco em 2023. Inclusive não entrou em forma nunca. Vem em 2024, o Guarani prestigia o jogador. Prestigia, mantém no grupo. Encontra uma maneira, mesmo sem a verba do Curitiba, que estava pagando a maior parte do salário, ou na íntegra, é feita uma composição e o Guarani mantém o jogador porque sabe da qualidade dele. E aí, antes da estreia, numa fogueira dessa daí, pegar o Corinthians de frente logo no primeiro jogo, vai criar caso. Regis, não está escrito em nenhum lugar do seu contrato que você é titular do Guarani e que você exige o cumprimento dessa cláusula contratual. Se é assim, se você não aceita a reserva, se você exige a titularidade, na hora de assinar, exija isso como cláusula contratual. Do contrário, você estará sendo insubordinado, você estará sendo um desagregador do grupo e, além disso, você está demonstrando que não tem nenhuma noção de hierarquia, porque o comando é do treinador. Como ele disse na entrevista aos colegas dele, eu não posso jogar com 27. Tem bastante cara que não ia começar jogando. Então todo mundo, e se todo mundo fizer isso, aí vai com 11 sem banco? Então o senhor pensou mais no senhor de forma egoísta, com muita vaidade, acima do normal, e não pensou na instituição. Eu acho muito difícil a permanência do Regis. E para você? Então, nesse primeiro round, desta queda de braço, o Humberto está com mais pontos que o Regis. Eu só quero chamar a atenção, não há informação, por uma conclusão que eu estou tirando agora, depois de conhecer todas as situações. A primeira pergunta: por que Humberto Louser ainda não foi procurado pela diretoria do Guarani para renovar seu contrato para o Campeonato Brasileiro? Então é o seguinte, eu concordo com o que foi colocado, eu acho que essa queda de braço ela tem que ser vencida pelo comandante, porque tem que ter a hierarquia, mas vamos ver se a diretoria realmente está respaldando o treinador. Porque isso não pode acontecer, Regis, não pode. Por mais que você jogue, por mais que você não concorde, o treinador e o comando, ele tem um sentido de trabalho e um conceito.
Ou você aceita ou você vai embora. Simples assim. Agora, vamos ver se a diretoria respalda o comando. Os próximos dias vão dizer o que vai acontecer. Porque esse negócio, Batista, de ficar encontrando o caminho, está muito clara a situação. Não existe esse caminho. Porque isso não é de agora. Isso é informação. Essa discordância, não dessa maneira explícita, essa discordância do jeito que o time joga, do jeito que o Regis pensa, não é agora, quarta-feira, que aconteceu. Mas foi contornado lá atrás. Beleza, aconteceu de novo, me parece que o caminho já está traçado. E qual é esse caminho? Me parece que o Humberto continua e o Regis está fora do Guarani. Este é um detalhe conclusivo meu, não é informação agora. E o nosso programa está aberto para você, Regis. Ouvimos aí o lado do clube, claro, o lado do treinador. Mas o bom jornalismo manda que a gente ouça os dois lados. O grande problema é que a gente não tem acesso, né? Você só consegue entrevistar alguém via assessoria de imprensa. Mas se o Regis quiser, nós estamos aqui à disposição para colocar também o lado do jogador. Eu só acho que os dois lados perdem. Claro, evidente. O Regis perde com esse negócio, independentemente do desfecho, que vamos imaginar que dê tudo certo e ele permaneça. A cobrança será muito maior em cima dele. Ano passado, né, torcida e imprensa relevaram. Agora, numa situação como essa, se ele entrar no time, ele vai ter que dar um resultado imediato. E do lado do clube, perde no caso da saída do Regis, porque ele é bom jogador. E ele tem uma grande identificação com a torcida do Guarani. Tanto é que ele escolheu a camisa 78, em homenagem ao título que o Guarani conquistou, o campeão brasileiro. Mas para mim é sintomático um fato de o Louser ter trazido a público na coletiva de ontem, pós-jogo contra o Corinthians. Ele veio e publicamente disse, ó, então, se é assim, nem escrevam. Dizendo para o pessoal da administração do Guarani. Eu, por todo o tempo de jornalismo esportivo, está no futebol há tanto tempo também acompanhando, vendo situações análogas, não consigo ver ambos trabalhando juntos, pelo menos no Guarani. Não consigo. Simples assim. Ou o Guarani vai optar pelo Regis, pelo talento dele, por aquilo que ele representa, também precisa ver se ele volta a jogar o que jogou em 22, né? Se for o Regis de 23, não aconteceu nada. Nada. A ponto do Guarani ter jogado com meia improvisado, com meia desse porte no elenco. Jogou o Bruninho, fazendo a meia, um cara que é atacante de beirada. Então vamos lá. Sendo exatamente esta a situação, e me parece que não tem como mudar, o treinador vem e publicamente conta com detalhes o que aconteceu. Eu não vejo possibilidade deles continuarem trabalhando juntos. Então tem duas possibilidades, fora essa de trabalhar junto, que eu não acredito mais, pelo menos no Guarani. Ou o Guarani troca o treinador e reintegra o Regis, inscreve o Regis, ou coloca o Regis no mercado e prestigia o treinador, que me parece, nesse momento, a possibilidade mais viável.